Bom, gente, a gente está de volta aqui, né? A gente teve um problemazinho aí em relação ao áudio, mas eu estou aqui com ela novamente. A gente vai pedir aí, acho que tem duas pessoas visualizando, para que possa ver. Eu vou pedir para a doutora falar um pouquinho aí, para saber se o áudio dela voltou. Pode falar, doutora, aí, para ver se a gente escuta você perfeitamente. Quero pedir desculpas, Lelo, pelo imprevisto, né? A gente lida com essa parte de tecnologia, é meio complicado, né? Mas eu acho que agora vai dar certo. Vamos tentar? Deixa eu ver aqui se está ok. Pronto, já acabei de receber da produção que seu áudio agora está perfeitamente. Tecnologia, ela é ótima, mas porém, inclusive eu até falei com você hoje na nossa reunião hoje, mais cedo, né? A tecnologia ela é ótima, mas de vez em quando ela gosta de dar rasteira, né, na gente. Mas eu juntei aqui um programa com o outro e agora vai dar certo nosso programa, né? Nosso canal. Eu vou ficar olhando aqui para cima porque o programa está aqui em cima, mas a gente vai iniciar, né? Você que já nos acompanhou, a gente vai começar aqui do início, né? Eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Esse é o canal Via Eleitor, né? Onde a gente vai trazer as atualizações jurídicas e os impactos das mídias sociais nas eleições de 2020. A gente tem uma proposta, né? A nossa proposta vem como um novo canal de informações e acesso para o público geral e principalmente relacionado ao eleitor e pré-candidato numa abordagem simples, dinâmicas e que relacione o marketing digital com o meio jurídico. Então, como eu disse, né, eu não sou formado em marketing nem em publicidade, mas tenho experiência em duas campanhas políticas eleitorais, todas as duas com grande vitória, e também, né, faço parte hoje do marketing institucional de uma prefeitura há mais de 8 anos e venho desempenhando um excelente trabalho, modéstia à parte, mas a gente vem trabalhando e trazendo sempre a inovação, que esse é o intuito de todos os profissionais, né? Alguns profissionais têm que trazer o profissional e a inovação e trazer também um bom trabalho. Então, doutor, aí se apresenta ao público. Pois bem, Lelo, como eu estava dizendo, né? Eu sou advogada previdenciarista, mas eu trabalho por paixão, né? Com direito eleitoral. Desde 2014 que eu me formei, né, que eu tirei a OAB, e eu me dediquei a uma área que eu já vinha me dedicando, né, desde 1992, quando eu fiz a minha primeira eleição, e né, na época que eu não era advogada, eu fazia a parte cartorial, que na verdade foi o que me trouxe uma gama de experiência, porque hoje eu posso orientar tanto questão de prestação de contas, como de campanha, né, pré-campanha, convenções. Então, a legislação especial eleitoral, graças a Deus, eu tenho dado conta, até porque quando a gente faz com amor, não tem como não dar certo, né? Essa é a verdade. Justamente. Então a gente vai já aqui, deixa eu ver aqui, seguir nosso roteiro para a gente não fugir, né? Essas foram as nossas apresentações. A gente vai dar início aqui ao nosso, né, às nossas sabatinas, aos nossos detalhes. Então, para começarmos a nossa abordagem de hoje, temos o seguinte questionamento, né? Como o marketing político se relaciona com o meio jurídico? Na minha visão, como profissional de marketing, essas duas áreas são estratégicas e se relacionam com o tempo todo, porque fazem parte dos pilares da construção de uma boa candidatura e andam juntos na construção da imagem política. No gerenciamento de crises, né? Esse é o grande, acho que é o grande desafio, né, dessa junção marketing político e jurídico, né? São os gerenciamentos de crise, né? A construção política no planejamento estratégico de uma campanha política. Eu trago como exemplo, né, estamos no cenário pandêmico dessa pandemia, dessa nova doença, né, o coronavírus, e a gente está vendo vários políticos e candidatos, pré-candidatos, estão usando de forma
alguns usando de forma correta e outros usando de forma incorreta as mensagens que querem passar para o seu público ou possíveis públicos, né? Usando imagens de doação para se promover, porém, o marketing e o jurídico precisa desenvolver, nesse sentido, a melhor comunicação sem ferir a legalidade e a impessoalidade na peça publicitária. Isso, Lelo. Como a gente estava falando, né, essa inovação ela surgiu em 2015, né, com a mini reforma de 2015. Essa questão da pré-campanha, ela desde 2016 que a gente trabalha isso com os candidatos, e a gente teve essa novidade da pandemia, do isolamento social, né, que os pré-candidatos que estavam em pleno gozo da manifestação, né, da pré-campanha, ele teve que se isolar, né? E aí a gente tem alguns agentes públicos que estão no poder e acabam tendo, devido à questão da calamidade pública, né, que é permitido, a lei abre essa brecha para que ele faça algumas doações, a gente vê esses agentes públicos fazendo de forma errada, né? Como também alguns pré-candidatos que se utilizam da questão das campanhas, fazer doação, faz campanha para buscar recursos e fazer doações. Isso precisa existir porque é a questão solidária, né? A gente não pode se distanciar do solidário num momento como esse que a gente está vivendo, mas a gente também precisa ter cuidado com essa promoção pessoal, né? Então, a lei, ela pune rigorosamente aquele candidato que age erroneamente. E, para isso, o marketing político ele precisa estar alinhado ao jurídico para não prejudicar o seu candidato, o seu pré-candidato, né? Então, se hoje você vê alguém que está na rede social agindo de forma errada, provavelmente ele não está tendo nenhuma orientação jurídica e nem uma orientação do marketing político, né? E a mídia hoje, as mídias sociais, elas estão, inclusive, a favor do candidato, porque está todo mundo em casa e a internet tomou um vulto assim, é impressionante, né? Porque está todo mundo hoje, inclusive quem não está assistindo nossa live, provavelmente está assistindo outra live, né? Então, virou uma febre, né? E ele precisa saber usar essa ferramenta a favor da campanha dele, né? E assim, sem ferir a lei, né? Nem a questão da liberdade de manifestação e muito menos da igualdade de oportunidades, né? Justamente, assim, no meu ver, né, assim, em relação ao que ser publicado na mídia social, é fazer uma publicação emotiva. Já que você quer dar, né, uma cesta básica, doar uma cesta básica, na verdade, então eu acho assim, eu acho não necessariamente, não é necessário você publicar, né, ali você entregando uma cesta, aquela família, você pode fazer o quê? Né? Eu vou entregar um gatilho aqui rápido, criativo, tira uma foto da cesta básica e enfrentar uma casa sem aparecer o pré-candidato, sem aparecer a família, né, que está recebendo, e faz um texto, estou doando X cesta básica, né, para as famílias carentes, e faz um textozinho emotivo, faz uma foto emotiva e posta. Hoje a imagem é que se diz, ela fala por si só, né? Então, trazendo isso. Então, assim, não necessariamente você postar, se você doa cesta básica a 100 famílias e postar na rede social as 100 fotos das 100 famílias. Né? Exato. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, Lelo. Como a gente havia até conversado a respeito disso, a gente que trabalha com essa questão eleitoral nesse período, principalmente no período de pré-campanha, eles perguntam muito a gente: o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu poderia fazer para promover o meu nome, porque, na verdade, a pré-campanha ela tem essa intenção, né, o objetivo da pré-campanha é justamente dar visibilidade ao nome e às qualidades pessoais
daquele pré-candidato, né? Porque já que foi encurtado o período de campanha eleitoral, para que ele não fique em desvantagem com relação a quem, por exemplo, já é vereador e vai pleitear uma reeleição, aquela pessoa que está ali no anonimato e que pretende se candidatar, ele lança o nome dele e ele precisa se promover, ele precisa mostrar as qualidades que ele tem para que o eleitor possa fazer a escolha no momento certo. E o que é que acontece? No momento de isolamento social, ele só tem uma via, que é a rede social, né? Porque ninguém está recebendo ninguém em casa, né? Até porque você corre o risco até de perder o eleitor, se você bater na porta dele numa ocasião. E não é necessariamente você bater na porta do seu eleitor nesse momento, né? A gente tem que respeitar, tá existindo campanhas que você fica em casa, você se mantenha em casa, né? O que é o isolamento social. Então, assim, não tem um porquê. Então, assim, se você está fazendo política, né? Fazendo essa política de porta a porta, fazendo, na verdade, uma pré-campanha, porque a campanha você não pode fazer agora, então, assim, você já está agindo de forma errada, né, doutora? Exatamente. E sem contar, Lelo, que a questão da promoção pessoal, ela também tem a questão de você apresentar sua plataforma política. Então, todo pré-candidato, ele tem uma bandeira que ele defende, né? Então, as redes sociais, ela, nesse momento de isolamento, ele precisa investir nisso, né? Então, cada pré-candidato, ele vai procurar, através do marketing político, né, de mídias sociais, ele vai procurar se promover através delas. E, para isso, existe o profissional, né, habilitado para isso, né? Justamente. No caso, você. Que é uma, assim, na verdade, é uma equipe grande, né? Assim, para quem quer fazer uma campanha grande, se necessita também de uma campanha de um grupo que vai trabalhar o seu marketing, a sua publicidade, a sua comunicação, né? Um fotógrafo, um filmmaker, o design, o gerenciador, o coordenador. Então, assim, é uma equipe grande que vai trazer juntamente, em parceria, né, com o jurídico, porque tem que haver a legalidade da coisa. Não adianta o candidato simplesmente criar uma arte e ser publicada. Não adianta o pré-candidato criar um vídeo e lançar sem passar pelo jurídico, pela avaliação de quem realmente entende o que pode e o que não pode ser publicado nos meios de comunicação. Então, assim, sabemos que hoje a gente está vivenciando, apesar de estarmos passando por um momento delicado mundialmente, mas já estamos numa pré-campanha, né? A gente está numa pré-campanha, né? O povo pergunta, vai ter eleições em 2020? Vai ter eleições? Vai ter eleições, né? Seja em dezembro, seja em janeiro, mas as eleições elas vão acontecer. Exato, Lelo. E assim, com relação ao trabalho do marketing e do jurídico, como a gente vinha falando, eles têm que estar alinhados. E assim, uma preocupação assim que é do jurídico é com relação a ele estar atualizado com a legislação. Por quê? Coisas que a gente orientava em 2016, na eleição de 2016, teve um avanço assim considerável no entendimento do TSE. Então, assim, coisas que eles entendiam que era alguma coisa que era proibida e que não deveria ser feita daquela forma, hoje a visão já está mais aberta, então eles já não estão punindo. Então, assim, é necessário que se tenha esse acompanhamento na legislação. Então, o advogado eleitoralista, ele precisa estar atento todos os dias. Outra coisa, o candidato, o pré-candidato, ele lhe pergunta alguma coisa, gente, não tem problema você dizer, eu vou pesquisar como está pensando o TSE, como estão pensando os TRS. Por quê? Porque são eles que vão julgar. E tudo é infração de segundos, né? É diferente das outras ações que você entra, por exemplo, uma ação penal que ela passa anos. Não, o eleitoral não, ele começa ali, né, com registro de candidatura, as ações, elas começam ali, né, a demandar naquele momento, e até o final da campanha provavelmente já se tenha resolvido. Até a posse do candidato tudo já está resolvido. Então, é tudo muito rápido, os prazos são muito rápidos, né, correm assim, a ano-luz. E o que é que acontece? O jurídico, ele precisa ter uma postura
não muito limitadora, né? Porque se ele tiver uma postura limitadora, ele vai prejudicar o projeto político do pré-candidato ou do candidato. Se ele tiver uma postura muito permissiva, ele tudo pode fazer isso, pode fazer aquilo, o que, é que vai acontecer? Ele vai, o candidato que ele está orientando, provavelmente vai incorrer em multas e provavelmente até numa cassação aí de candidatura ou de diploma, ou talvez até de mandato, né? Então, assim, é uma necessidade tanto do marketing, né, de quem está fazendo a parte de marketing, como do jurídico, caminhar alinhado, né, com a legalidade, né, e promover esse candidato que contratou esses profissionais. Então, é muito interessante esse trabalho em conjunto, até porque existem outras peças, como você mesmo falou, outras pessoas que auxiliam a gente e que cada uma fazendo a sua parte é que vai levar ao sucesso daquele candidato que está ali pleiteando a sua eleição, né? Então é isso Sua aí, né? vitória. A vitória, justamente. Então a gente encerra, né, essa primeira parte do nosso, ou você ainda tem mais um complemento em relação a isso? Não, acho que eu falei tudo. Pronto. Então, assim, não adianta pensar em campanha política, não adianta contratar um advogado, não adianta contratar um marqueteiro, um publicitário, um fotógrafo, um filmmaker, a parte social, se você não tem a inteligência de dados para a eleição. Não adianta você montar essa equipe e não saber como é que a população, os anseios da população, para você se montar uma grande campanha, né? Então, assim, vem as pesquisas, né? O marketing político define as estratégias a partir de dados, né? Que são resultados de pesquisa quantitativa e qualitativa. A gente do interior tem, doutora, a gente tem, nós não, né? Nós somos profissionais, os pré-candidatos, eles amam fazer pesquisas quantitativas, né? Tipo, bota, de um partido bota 5 prefeitos, do outro partido bota mais 5. Então, assim, não se chega a um resultado de sucesso, né? Não se chega a um resultado que quem realmente se faz, quem é que vai ser realmente de fato, né, o candidato que vai ter mais votos. Então, assim, a gente precisa de pesquisas, né, tanto quantitativa e qualitativa, para se montar as nossas estratégias políticas, né, para criar uma base de trabalho na imagem política e uma das principais ferramentas de qualquer candidato, né, que é o discurso, né? Ele tem que dizer ao público o que o público quer ouvir, né? E ele vai conseguir através disso, através de pesquisas. Então, assim, eu vou fazer um discurso hoje, eu vou fazer hoje como é, vai ter um comício hoje nas populares, eu tenho que dizer aos meus moradores das populares, né, o que eles precisam. Não adianta dizer assim, a vila quer um aeroporto, mas a popular quer simplesmente um campo de futebol. Então eu vou dizer, olha, eu vou trazer para cá um campo de futebol. Por quê? Eu sei o que as populares querem, eu sei que o bairro X quer, né? Então é isso, é a construção de uma narrativa política, né, que eu vejo que o setor jurídico né, tem que ter esse norte, dar esse norte ao marketing nesse sentido, até porque a narrativa do candidato precisa do embasamento do setor jurídico, precisa dessa assessoria jurídica, né? Exatamente, com certeza. E assim, com relação ao discurso do, do candidato, né, a gente vê que o eleitor, principalmente nesse período, né, de crises, em que a classe política está muito desacreditada, o eleitor ele não está querendo ouvir mais a mesmice, o mesmo discurso, né? Tem que ser um discurso inovador, né? Voltado de credibilidade, né? E de promessas que sejam passíveis de serem executadas, né? Então, assim, tudo isso faz parte do trabalho do marketing, né? E juntamente com esse trabalho, a gente entra vendo a questão da legalidade, né? Justamente, a pessoa está começando a chegar agora, eu estou vendo aqui, acompanhando aqui, tem algumas pessoas chegando agora, a gente está aqui, né, inaugurando esse canal de informação, né, de notícias,
o Via Eleitor, a gente trouxe aí durante o dia todinho, né? Algumas pessoas divulgando, algumas blogs daqui de Exu divulgando. Então você que está nos acompanhando aí também pela rádio AK1 FM, né? O meu muito obrigado ao nosso amigo Gil Nóbrega, né, por disponibilizar esse horário para gente que está aqui falando sobre política, um assunto que é aí, dizem que política, futebol não se discutem, né? Mas aqui a gente discute com profissionalismo, ética e uma coisa mais dinâmica para que todo mundo entenda, tanto o eleitor como aquelas pessoas que vão se candidatar, né? Os pré-candidatos e aqueles também que vão, né, trabalhar também nas eleições. Pois é, Lelo, dando continuidade aí, a gente agradece, né, a essa plataforma, os ouvintes e quem está seguindo essa plataforma, porque é uma oportunidade que a gente tem de melhorar, né, até a visão do eleitor, do pré-candidato, porque os tempos mudaram, não se faz mais campanha eleitoral como se fazia antigamente. O É o que porta eu a digo, porta, né? né? Assim, o porta a porta que eu falo é com panfleto, com não sei o que, a política tradicional. Não existe mais essa política, existe a política tradicional. Mas hoje a política ela tem mais um canal que, inclusive, eu acho que eu vou fugir aqui um pouco do roteiro, é a política mídia social, que é uma coisa nova, né? Assim, juridicamente, né, doutora? É uma coisa nova para aquelas em que é relação à lei, né? A outras coisas que possam impedir aí alguma coisa, é tudo novo, na verdade. Exatamente. E assim, é tão novo e tão assim, difícil até de você explicar. Por exemplo, Lelo, o que você, no período de pré-campanha, o que você orienta o candidato a fazer nas redes sociais, ele não pode, por exemplo, tirar da rede social e transformar num panfleto e distribuir, né? A lei veda isso. Então, assim, muita gente não sabe e às vezes eu até já recebi coisas que estão sendo divulgadas na internet e eu passo na rua e alguém me entrega como se ali pudesse ser divulgado daquela forma, se transforma num panfleto e ninguém reclama, muita gente provavelmente amassa e joga no lixo, né? Mas nem sabe que aquele pré-candidato está cometendo crime, né? Talvez ele não, ele, claro, com certeza ele faz porque não sabe, né? E quem recebe o papelzinho também, Não se sabe, né? sabe, Não tem não da vai informação. prejudicá-lo denunciando, né? Mas, assim, muitas coisas ainda estão no anonimato, né? As pessoas ainda não sabem, precisam saber para melhorar, inclusive, essa execução das inovações da lei eleitoral. Justamente. A gente mandar uns alôs aqui especiais, né? Aqui, o pessoal que estão nos acompanhando, Corrinha Moreira, Cícero Marcelino, que foi o criador aí do nome Via Eleitor, né? Sugeriu esse nome, nosso diretor de honra. Juliana Duarte está acompanhando a gente, Mário Vitor, Marileide Luca, Edilânia Vieira também está acompanhando, Anunciado Saraiva. Ana Paula diz, parabéns e obrigado por essas informações, né? Que ela que é de Trindade, né? Ela é lá de Trindade, Ana Paula. Aí muita gente. A gente estava na expectativa de 10 pessoas visualizarem, a gente está aí no lucro ainda que estamos com 13 pessoas, né, visualizando, mas isso é um começo, a gente está plantando essa semente e com certeza aí para frente a gente vai alcançar mais e mais pessoas, né, para ter informações de forma dinâmica, né. Então, assim, a gente vai dar aqui a continuidade às nossas sabatinas, vamos trazer comportamento político e eleitoral. Nesse sentido, acredito que a pandemia nos revela vários comportamentos nos que estão se saindo bem sem criar uma imagem apelativa ou exploradora no cenário em que sumiram e os que sumiram e o que trabalham de forma equivocada. Porém, mais uma vez, o marketing e o jurídico, né? Esse casamento se relaciona nessa situação com nortes para qualquer candidato, né? Que é o comportamento político e eleitoral, né? Em meio a essa pandemia, em meio a esse momento tenso que estamos vivenciando, né? Então, Pois é, Lelo, com relação a isso,
Eu queria fazer uma observação aí quando você falou que existem aqueles que desapareceram, né, sumiram. A gente não sabe o que é que está acontecendo com esses pré-candidatos que jogaram o nome, né, na mídia, que era pré-candidato, que estava pré-candidato a uma vaga, né, nas convenções das eleições de 2020, e a gente tem aqueles candidatos que resolveram pegar a pandemia para todo dia fazer uma postagem sobre o Covid-19. Né? Então, assim, eu aí oriento os meus pré-candidatos, graças a Deus eles não estão fazendo isso, mas eu oriento, a gente tem um grupozinho que a gente vai jogando informações, e a gente pede, inclusive, que esse não seja o trabalho de mídia deles, que eles não façam esse tipo de divulgação, porque eles não vão ganhar vantagem, eles não vão ganhar, como é que se diz, não vão ficar não vão se apresentar, não vão ter uma visibilidade diante do eleitor, divulgando o que todo mundo já está divulgando. Né? Não é interessante que eles façam isso. O interessante é que você faça o seu planejamento, porque assim a gente tem prazos no calendário eleitoral e esses prazos eles estão andando. Né? Teve até proposta de suspender, de adiar, e já foi batido o martelo, não tem previsão de suspensão de prazos. O título eleitoral que estava, era até o dia 6 desse mês, né, de maio, para que fosse tirado o título, transferido, ou feito alguma irregularidade, fosse proposta a regularização, era até o dia 6, e tudo isso aconteceu na internet, numa plataforma onde o eleitor ia lá e fazia o cadastro e apresentava. Se era uma transferência, ele dizia para onde queria transferir, preenchia o requerimento, entregava toda a documentação via digital, e está lá o requerimento que vai ser analisado e vai ser liberado para ele votar nas eleições de 2020. Nós temos prazos, por exemplo, de filiação, que deveria estar homologado até 4 de abril, janela partidária, que era até 3 de abril, tudo foi cumprido, e tudo via internet. Nós temos, inclusive, ontem eu assisti a live do doutor Disseu de Barros, ele é procurador do Estado, né? Já trabalhou aqui no município, né? Isso, foi nosso colega aqui, uma pessoa excelente, e ele é, né, mestre em tudo que ele trabalha na parte eleitoral, tem 20 anos aí de experiência e de julgados na área, livros, inclusive, atualizados, e ele ontem ele estava dizendo que as eleições, os prazos, eles estão estudando uma forma de fazer as convenções, que serão de 20 de julho a 5 de agosto, eles estão estudando uma forma de fazer por teleconferência. Então, assim, na verdade, eu tenho um partido que eu estou orientando, ele tem 342 filiados, né? E as convenções, na verdade, elas são voltadas aos convencionais. Como não existe mais a questão da coligação para as eleições proporcionais, isso é muito fácil de fazer, porque cada partido vai fazer internamente com o seu partido, né? Então, isso é muito fácil de fazer, claro que requer uma certa, né, estrutura, principalmente nos municípios do interior, né, que a gente não tem. Nossa internet, você viu aí a confusão para a gente conseguir, né, trabalhar com áudio e tudo, mas se tiver que acontecer, vai acontecer, né? E o atual ministro do TSE, ele já sinalizou que em junho é que vai ser decidido se sinalizam para o Congresso Nacional votar o adiamento das eleições para dezembro, né, que não há nenhuma perspectiva de adiar para 2020, 2021. Se tiver que adiar, esse adiamento vai ser para 6 de dezembro, né, mas tudo isso só se decidirá em junho, né, meados de junho. Então, provavelmente, se até lá continuar do jeito que a gente está, com alto crescimento, né, dessa pandemia, desse vírus aí atacando e matando muita gente, com certeza a saúde está em primeiro lugar, e o TSE
ele vai se posicionar para o Congresso e o Congresso provavelmente vai deliberar com relação a isso para adiar para dezembro, né? Há essa possibilidade, né, desse adiantamento para as eleições acontecer em dezembro, né? A gente está aguardando ansiosamente essa decisão, e quem está se preparando, né? Seja em dezembro, seja em outubro, seja em janeiro, você tem que estar se preparando, né? Tem que estar fazendo uma pré-campanha nas medidas certas, do jeito certo, do jeito correto, para que você não possa ter uma crise futuramente, né? E com relação a isso, Lelo, entre as regras da propaganda eleitoral que está na internet nas eleições de 2020 e que já aconteceram em 2018, né? Nós destacamos a questão do impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais e em outras plataformas, né? Que, na verdade, esse impulsionamento, né, em Twitter, Facebook, Instagram, né? Claro que esse impulsionamento deve ser contratado junto com as plataformas de mídias sociais, né? Você não pode contratar nem com alguém do estrangeiro, nem com alguém que não seja diretamente com essas mídias. A lei regulamenta tudo direitinho e você sabe melhor do que eu, né? Do que eu estou falando, mas esse impulsionamento é o que vai beneficiar muitos candidatos, né? E isso veio assim, parece até que essa pandemia disse assim, não tem como o candidato ser prejudicado, porque lá nas regras das eleições já tem lá um dispositivo que vai trazer a questão do impulsionamento, vai ter a regulamentação com relação ao que pode e o que não pode. As mídias sociais estão aí de vento em popa, né? A internet está aí proporcionando esse espaço, esse ambiente onde ele pode se promover. E é nesse cenário que as eleições de 2020 vão acontecer, né? Porque a pré-campanha está acabando. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas prévias partidárias, né? E nós teremos as convenções, posteriormente, 15 dias após, teremos as convenções, e daí, 16 de agosto, nós já temos a propaganda eleitoral propriamente dita. E aí, a rede social está sendo e será a maior arma do candidato esse ano. Falando assim em denúncias, essas coisas, eu acho que eu vou fazer uma pergunta aqui. O Pardal é um aplicativo de denúncias, não sei se é exclusivo para eleições, né? Para esse cenário político, né? Ele ainda existe, ele vai existir ainda? Existe. É porque, assim, na verdade, o TSE tem vários aplicativos e eles só tomam uma certa visibilidade na época correta. Nós, do interior, a gente só vive eleições municipais. A verdade é essa, né? A gente torce muito, a gente vive assim, né? É aquela festa. E esses aplicativos, como nós temos o e-título, que ele existe, né? Você baixa o seu título. Que, inclusive, eu já votei utilizando apenas o aplicativo. Que esse aplicativo eu já utilizei ele, né, através do telefone. Isso, eu já desde utilizei 2018, isso. Desde 2018 que está funcionando, né? Você só precisa apresentar, é como se fosse, é o título digital, né? Assim como tem a carteira da OAB digital, a carteira de trabalho digital, a carteira de habilitação, né? Sua habilitação. Eu, na verdade, tenho tudo isso digital. Se você me perguntar onde tem qualquer um desse documento meu, eu não sei, porque tudo hoje eu uso em a tecnologia, né? É a tecnologia, é o que a gente está fazendo aqui, trazendo informações através de uma live, né? Que antigamente não tinha live, mas não era tão estouro assim como está tendo, principalmente da área, né, dos artistas, inclusive começa daqui a pouco aí um monte de live. É arriscado até a gente perder conexão com a internet, porque, né, a gente já tem exemplo disso. Eu sou à frente de um programa também de live, e a gente tem a dificuldade de promover lives quando tem essa grande demanda, né, de lives artísticas ou outras, né, que consomem muita internet, né? Então, assim, a tecnologia, o mundo digital veio para ajudar e também para para quem não sabe usar, também usar de certa forma, que a gente vai trazer no final, que são as fake news.
Exato, Lelo. Inclusive, a nossa ideia, eu acho que a sua ideia, que na verdade a ideia foi sua e você me Nossa convidou, ideia. né? Mas a ideia, o mérito é seu, e eu fui convidada e me sinto bastante lisonjeada com o convite, mas a ideia é que hoje a gente apresente a plataforma, né? Futuramente nós teremos conteúdos específicos, né? Para trazer para tanto para o eleitor como para o pré-candidato. A gente está surgindo algumas coisas e a gente vai falando assim de forma superficial, mas a ideia é que futuramente a gente traga temas específicos, né, para que a gente possa conversar e até tirar dúvida do eleitor. A gente vai trazer esse canal exclusivo para o YouTube, né? Mas hoje eu estava aguardando a liberação das transmissões, porque quando você faz uma transmissão através do YouTube, você faz um cadastro com um CPF, com um número de telefone, e ele pede um tempo para fazer uma análise para poder liberar. Na verdade, a gente ia fazer isso através do YouTube, né? Porque a gente vai trazer semanalmente conteúdo, tanto mídia social como jurídico separado. A gente vai ter as lives e também, né, durante um tempo a gente também vai estar publicando vídeos mais didáticos, entendeu? No nosso canal no YouTube. Então, voltamos aqui à nossa pauta. É sabido que as redes sociais se tornaram o principal campo da política nos últimos anos, e com essa pandemia ficou mais claro ainda. O caminho são pesquisas qualitativas, que eu já falei, né, acima, bons profissionais, né, que você tem que montar a sua equipe, e essencial, pois o eleitor não se convém mais com imagens superficiais, né? Além disto, a legalidade é fundamental para se reproduzir uma narrativa distorcida da realidade do que seja legal. Com relação a isso, Lelo, a lei ela estabelece que o TSE ele vai regulamentar, né, a propaganda na internet cada vez que o cenário das mídias mudar. Então, por exemplo, hoje está tudo regulamentado com relação a Twitter, a WhatsApp, a Facebook, e à medida que outras plataformas forem aparecendo, o TSE, ele vai, a lei diz isso, né, que ele vai regulamentar para que todas as plataformas sejam atendidas, né? E nessas eleições de 2020, a internet ela traz um indiscutível avanço com relação a permitir o uso benéfico das mídias, né, sociais. Claro que o que for fake news vai ser duramente combatido, né? Essa é a ideia da lei, né? A ideia de combater as informações que são mentirosas, que são e que prejudicam os candidatos, né? Então, tudo isso está devidamente regulamentado. A gente tem 11 resoluções que saíram agora no finalzinho de 2019, né? Foi de 19 de dezembro saíram essas resoluções. Algumas leis que também saíram já no finalzinho de 2019, tudo para as eleições de 2020, né? Regulamentando, né? E principalmente com relação a fake news, a plataforma digital, tudo isso está muito bem regulamentado. Justamente. Eu trago aqui, doutora, Alan Galdino, que ele é vereador da cidade de Trindade, né? Mando aí um abraço para você, toda Trindade, né? Ele diz aqui nos comentários da nossa live que o que prejudica é os prazos eleitorais. Acho que ele falou em relação a prazos, às eleições, né? Que permanecem os mesmos, sabendo que manter a data da eleição é praticamente impossível. Se quiser falar aí alguma coisa, Alan Galdino, vereador de Trindade. Alan, obrigado por nos assistir, né? É um prazer falar com você e com todos que estão aí nos ouvindo. Com relação, eu também considero que realmente manter as eleições para 4 de outubro é humanamente impossível, né? Mas, assim, como quem decide isso é o Congresso, e tem toda uma questão de que, para mudar essa realidade, para transferir essa eleição para outra data, depende de uma emenda constitucional, né? Então, assim, é uma discussão bastante delicada.
né? A gente sabe que vai ser, até porque ontem o doutor Disseu falou uma coisa que eu acho que não é muito viável para acontecer. Seriam acontecer as eleições em 5 dias. Por exemplo, quem nasceu no mês de janeiro, votaria, janeiro, fevereiro, votaria na segunda-feira. Quem votou. Então, assim, como se está fazendo com o pagamento Auxílio do auxílio emergencial. emergencial, né? A Caixa está usando isso, os bancos estão usando isso, e ele até falou que possivelmente, assim, era uma alternativa, né? É um pouco inviável porque o TSE não dá suporte, ele não tem suporte para fazer isso. Um dia só de eleição é uma confusão, imagine em 5 dias. Mas, assim, eu considero um prejuízo muito grande com relação aos prazos. Como você diz, os prazos permanecem os mesmos. Então, por exemplo, se as eleições forem adiadas, o que aconteceria se for adiada, por exemplo, dia 6 de dezembro, como o dia da eleição é o marco para todos as outras datas no calendário, o que aconteceria com o prazo para filiação partidária, para domicílio eleitoral, daquele pré-candidato que não conseguiu fazer sua filiação no prazo determinado, né? Então, assim, com certeza essa data seria regulamentada para ser esquecida, porque não dava mais para esticar, para mexer no calendário e atender essas pessoas, né? Que foram prejudicadas. Então, tudo isso é prejuízo, né? E eles estão estudando e vendo uma forma de amenizar tudo isso, mas eu considero uma grande perda, né? Essa questão, assim como também não tem, a gente sabe que não teria como esses mandatos tampão, né? Que o pessoal fica dizendo, as eleições os prefeitos que estão no mandato, eles vão ficar até 2022. Isso não pode, isso é inconstitucional. Em 1982 aconteceu isso porque era uma ditadura, né? Então, não existia a Constituição Cidadã, né? Que ela regulamenta uma democracia, né? Então, quem colocou aquele prefeito ali foi o povo. Então, ele poderia até ficar até 2022, só que teria que ter uma eleição para que o povo determinasse isso. Eu quero que ele fique. Então, tem tudo isso em questão. Então, são N discussões e são muitas coisas que vai ter realmente um prejuízo, mas, infelizmente, é inevitável. Não sei se há essa possibilidade ou esse cenário, né? Já li algumas coisas assim por alto, né? De algumas discussões, na verdade, de ter as eleições via aplicativo, né? Eu acho que seria impossível, né? Porque assim seria muita gente votando por um aplicativo. A gente está tendo, né? Aí está tendo maior comentário em relação ao Caixa, né? A Caixa tem, né? Para receber os R$ 600 da Caixa. Imagine eleições acontecerem via aplicativo, né? Colocando ali o CPF, colocando ali os dados do título, pronto, só vota uma vez. E eu acho que seria impossível, né? Isso aí não poderia, Lela, até porque a gente tem um sistema eleitoral bastante seguro, né? E mesmo ele sendo seguro, né, a gente tem 20 testes que são feitos nessas urnas, né? 3 desses testes já foram suspensos, né? A gente tinha, por exemplo, 27 a 29, agora desse mês, do mês de abril, a gente tinha um teste que era feito, são testes que são feitos, são testes qualitativos que são feitos, né, nas urnas para que que possa dar transparência ao processo, né, para que não fique aquela história de que houve fraude, isso. Então, todos esses testes estão na lei e eles devem acontecer. Inclusive, o TSE está estudando uma forma de fazer esses testes, né? Mesmo que seja de forma amostral, né? Que já é, mas um público bastante significativo, mas ele está vendo uma forma de fazer, né, para que aconteçam as eleições, mesmo que sejam adiadas para dezembro, mas esses testes precisam acontecer. Então, via aplicativo, assim, não procede, não. Isso aí não existe. Não existe, na verdade. Teria possibilidade, não. Não estão dando nem de conta do Caixa tem, imagine de eleições
né? Que, A questão de segurança jurídica, né? É uma coisa que geraria muita insegurança, não teria como, né? Sem contar com o sigilo do voto, né? isso, Então, justamente. é muita coisa envolvida, não teria como não. É descartável, sai. Anunciado Saraiva, parabeniza pela belíssima iniciativa, né, do nosso canal. Muito obrigado, Anunciado, por estar nos acompanhando aí. Também um grande advogado também, né? Está aí acompanhando. Com certeza, crime eleitoral pode mandar para o doutor Anunciado Saraiva, ele é criminalista, né? Gente, minha produção está dizendo aqui, doutora, que a gente está com 42 minutos de live, né? 45, corrigiu aqui, 45 minutos de live. A gente está com um tema aqui que é bastante abordado e discutido, né? Que são as fake news. Né? Se a doutora quiser encerrar e a gente trazer no próximo bloco, né? Porque são exatamente 8 horas e 15 minutos. Com certeza daqui a pouco começam os estouros das lives aí artísticas, a gente pode até perder o sinal da internet, mas aí fica aí com a doutora. Se a gente quer trazer para o próximo sábado esse tema, né, as fake news eleitoral, juntamente com mais 2 temas, ou encerramos por aqui. Quem diz é a senhora aí, que a gente está aqui para trazer informações para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Com certeza, Lelo, as fake news nas eleições municipais de 2020 serão certamente um grande problema, né? Como nas eleições passadas, mas o sistema eleitoral ele vem se aperfeiçoando para combater esse tipo de problema. Então, já teve uma lei, né, que regulamenta a questão dos fake news, e o conselho que eu dou, antes da gente falar sobre isso, né, que a gente vai retomar novamente com esse assunto, mas o conselho que eu dou de antemão para essa campanha, para essa pré-campanha e para esse momento de isolamento, serve não só para a campanha eleitoral, mas principalmente para o momento que a gente está vivendo de ansiedade, de pandemia, né? Que está deixando todo mundo assim no caos. O conselho que eu dou é que se você não sabe a origem, se você não tem certeza que aquilo é verdade, não divulgue, não compartilhe. Esse é o meu conselho, não só para as eleições, mas para a vida, né? Então a gente fica por aqui, né? Ou quer falar sobre fake news, ou a gente deixa para uma próxima Eu acho oportunidade? interessante para a gente não se delongar, né? A gente tinha pensado em fazer em meia hora e a gente já extrapolou o tempo, né? Eu acho que fica melhor a gente ver em outro momento para não cansar esse pessoal que nos deu atenção até aqui, e que eu agradeço imensamente. Então, vou deixar aqui minhas considerações finais, né? Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, aquelas pessoas que vão assistir, né? O meu muito obrigado. Segue a gente, @viaeleitor no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente vai, próximo sábado, às 19 horas, já deixo aí já o mandato, a intimação para você, que próximo sábado, às 19 horas, a gente vai trazer aqui o assunto, um tema muito polêmico, que são fake news eleitoral. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Minha gratidão especial, né, também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da Rádio AK1 FM. Um grande abraço aí ao meu amigo Gil. Então, Rami, suas considerações finais. Eu queria agradecer, Lelo, primeiramente a Deus, né, que diante de tantos intempéries, mas deu tudo certo, né, e agradecer a você pelo convite, agradecer a minha equipe, né, de coração aqui, meu esposo, meus filhos, Júnior, que é meu faz tudo, Lalesca, Valesca, cada um ajuda. Foi toda uma produção aí, né? Exatamente. Foi toda. A gente estava aqui em off fazendo os testes aqui, eu consigo ver, a gente não coloca não, mas estava todo um processo aí, maquiagem, maquiadora, né? Isso, Tapa na né? acústica do cenário aí, do escritório, para não ter eco. Então, assim, foi todo um processo, estava acompanhando aí. Então, também parabenizo aí a sua produção, né? E que essa produção venha todos os sábados, né? Exatamente, né? Ainda bem que tem o isolamento, porque se não tivesse isolamento, com certeza eu estaria aqui só porque eles estariam na rua. Estudando, né? Mas, ou então enfim, estudando, né? Fico imensamente feliz. Não só por eles que me ajudam, mas por quem se dispôs a nos ouvir. Grande abraço, gratidão. Pois muito obrigado a vocês que nos acompanham. Tchau, tchau. E até sábado às 19 horas, trazendo um grande tema,
fake news eleitoral. Tchau, tchau. Tchau.